Bem-vindos ao canal Química Pelúcio. Nós estamos aí iniciando nossa aula de número 5 no nosso módulo de eletroquímica. Essa aula vai continuar falando sobre cálculo de NOx, só que agora eu quero passar uma dica muito importante, um método bem interessante que eu gosto de utilizar para calcular NOx nos compostos iônicos, que é o método do íon, certo? Eu vou utilizar a carga do íon, de um ânion, por exemplo, para achar um NOx dentro aí de um composto. Só que isso é para composto iônico, ok? Bom, para a prova de química que você vai enfrentar, para o seu vestibular que você vai enfrentar, você precisa guardar alguns ânions. Professor, só para NOx, só para cálculo de NOx? Não, para a química toda, principalmente aí para matéria de química geral, físico-química, você precisa guardar alguns ânions que caem bastante, tem bastante evidência, aparecem muito nas provas. Eu separei aqui alguns, tá? Provavelmente aí no canal você vai encontrar uma aula falando desses ânions importantes. E eu separei alguns aqui que são bem importantes para nós aqui nessa aula. Que é o caso do sulfato, o caso aqui do sulfito, o nitrato, o nitrito, o carbonato, o cianeto e a hidroxila, certo? Guarde o nome, guarde o formato, quais são os átomos. Por exemplo, sulfato é o nome dele, o formato dele, SO4. E qual é a sua carga? -2. Guarde isso sobre esses ânions, ok? Isso vai te ajudar demais. Professor, como é que eu posso decorar isso daqui? Infelizmente, não vou passar uma frasezinha para você, mas conforme você vai fazendo atividades, principalmente de nomenclatura, de sais, por exemplo, você vai guardando isso daqui. De tanto você manipular, você vai guardando. Então, faça bastante exercício aí de química inorgânica. Beleza. Vamos então calcular um NOx usando esse tal de método do íon aqui do ânion. Vamos lá. Cu2SO3. Vamos calcular o NOx. Como nós estávamos fazendo antes. Quem que é NOx fixo? De quem que eu conheço o NOx aqui de antemão? Do oxigênio, -2, que está na regra dos fixos. Eu conheço o NOx do enxofre? Não. Vou chamar de Y. Eu conheço o NOx do cobre? Não. Vou chamar de X. Certo? Professor, mas aí teve um problema. Como é que eu vou achar X e Y? Isso aí numa equação só não vai dar certo, professor. Por isso que eu vou utilizar o método do íon. Vamos aprender como é que faz esse método. Olha só. Eu vou redesenhar aqui o composto CO2SO3. Agora vamos lá. Vamos utilizar o método do íon. O SO3, ele é um ânion que tem carga igual a -2, que é o sulfito. Então, o sulfito ele tem uma carga de -2. Então, toda essa região aqui, ó, SO3, é equivalente a uma carga de -2, certo? -2. O cobre eu não sei. X, como eu deixei aqui do lado. Só que vale a mesma regra. O somatório das cargas tem que dar igual a 0. Então, vamos lá. 2 vezes x, 2x. O SO3 inteirinho tem carga igual a -2. E o somatório de tudo isso tem que dar 0, porque é a mesma regra. Então, veja só. O -2 passa para o outro lado, mais 2. E o 2 que está multiplicando passa dividindo esse camarada aqui, ó. Agora, mais 2 dividido por 2, mais 1. Tá aí o NOx do cobre. Agora eu sei o NOx do meu lindo cobre aqui, ó. Vamos lá e vamos substituir no nosso valor aqui, ó. Já sei o valor do cobre, vale mais 1. Agora eu volto para resolver aqui. 2 vezes mais 1, mais 2. 1 enxofre vezes y, mais y. 3 vezes -2, menos 6. Tá? 2 vezes -2, menos 6. Tudo isso igual a 0. Mais 2 menos 6, -4.
passa para o outro lado, mais 4, e tá aí o NOx do nosso amigão enxofre. Beleza? Então, o enxofrão aqui, ó, tem NOx mais 4. Percebe, então, como é legal, como é bom utilizar esse método. Ajudou a gente pra caramba para calcular o NOx tanto do cobre quanto do enxofre, né? Esse método do ânion, aí no composto iônico, serve para calcular principalmente o NOx dos elementos dos metais que não são de NOx fixo, ok? Então, o ânion nos ajuda a calcular o NOx desse metal que eu não sei, ok? Depois que eu acho aí o NOx do metal, eu volto para achar o elemento do meio, ok? Vamos ver outro exemplo. Vamos lá. Quanto mais exemplos, melhor, maior diversão. Tenho certeza que está se divertindo aí, né? Para que, Beto Carreiro, se a gente pode resolver exercício de NOx? É diversão pura, eu sei. Se contém aí, pequeno gurizinho, pequena gurizinha, beleza? Vamos lá fazer um outro exemplo. Fe2, SO3, SO3, ou não, vou colocar SO4, melhor. SO4, 3. Ihu, vamos lá. Olha que diversão, hein? Se prepare. Olha que legal. Quando nós temos... Muito legal, né? Você está se divertindo aí pra caramba, tenho certeza. Olha só, toda vez que nós temos esse parênteses aqui, ó, o que eu gosto de fazer? Essa é a fórmula correta. Só que para calcular o NOx, vamos dar uma modificada para ajudar a gente no cálculo. Veja só, esse 3 do lado de fora, ele diz que eu tenho 3 SO4. Então, esse 3 vale para todo mundo que está aqui dentro. Ah, vale para o ferro? Não, não vale para o ferro porque ele está fora. Ah, que tristeza, né? O ferro vai chorar aqui. Deixa ele chorando. O 3 só vale para quem está aqui dentro, entendeu? Então, ó, esse 3 de fora, ele multiplica os índicezinhos que estão dentro do parênteses. Então, 3 multiplica o 1, que não aparece, do enxofre, e multiplica o 4 do oxigênio, que está aqui, ó, o 4zinho do oxigênio. Como é que vai ficar, então, a fórmula aqui, ó? F2, S, 3 vezes 1, 3, O, 4 vezes 3, 12. Beleza? Agora eu vou continuar calculando o NOx. Olha só. O oxigênio, menos 2. O enxofre, não sei. Y. Ferro, não sei. X. Professor, entramos de novo naquela situação. O que fazer agora? Vamos lá. Método do íon, bem maroto. Olha só, vou reescrever a molécula não, o composto iônico de novo. Veja só. Vamos lá. Usando o método do íon, do ânion aqui. O SO4, ele é um ânion que tem carga igual a menos 2. O SO4, que é o sulfato, tem carga menos 2. Então, é como se eu tivesse uma carga aqui de menos 2 para todo mundo aqui no SO4. Só que eu tenho quantos sulfatos? 3. Não posso me esquecer disso. Por isso que, então, olha só. 3 sulfatos com carga menos 2, 3 vezes o menos 2, que é a carga do sulfato, menos 6. Então, é como se eu tivesse 3 sulfatos equivalessem a uma carga total de menos 6, todo mundo, certo? Então, 3 vezes menos 2, menos 6. O ferro eu não sei, X. Mas eu sei de uma coisa, a carga toda aqui, o somatório vai ter que dar 0. Então, vamos lá. 2 vezes x, 2x. 3 sulfatos com carga menos 2 equivale a menos 6. Agora vamos resolver. Passa o menos 6 para o outro lado, mais 6. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar x igual a mais 3. Pronto, tá aí o NOx do nosso amiguinho ferro. Olha só que maravilha. Agora que eu achei o NOx do ferro, eu vou voltar para essa equaçãozinha aqui, ó, para essa situação aqui que eu fiz, e vou substituir. Quanto que é o NOx do ferro? 3. Então, eu vou substituir aqui, ó. O NOx do ferro é 3. Então, vamos lá. 3. Agora, eu resolvo como eu resolvia antes, lá nos exercícios passados. 2 vezes mais 3
mais 6. 3 vezes y, 3. Nossa, que 3 horrível. 3y. 12 vezes menos 2, menos 24. Todo somatório aqui vai ter que dar 0. Mais 6 menos 24 vai dar menos 18. 18 passa para o outro lado, mais 18. Nossa, que y feio, vai ficar assim mesmo. Então aqui, ó, vou dar só uma arrumadinha. Nossa, estraguei ainda. Então veja só, menos 18 passa para o outro lado, mais 18. 3 que está multiplicando passa dividindo. 18 dividido por 3, mais 6. Tá aí, então, o NOx do nosso amigo enxofre ali no meio, ok? Viu como que é sossegado? Utilizamos o método do íon para calcular o metal que eu não sei, ok? Depois que eu acho o NOx do metal, eu volto aqui para a forma tradicional, ok? Não esquecendo aqui desse negocinho do parênteses aqui, ok? Bom, vamos para mais um exemplo? Vamos para mais um exemplo. Quanto mais exemplo, vai ser melhor para nós, para nós, né? Nós precisamos aprender o NOxes. Vamos lá. Muito beautiful. Vamos para um outro exemplo aí. PbCl4, ok? Aqui que eu quero também dizer mais uma regrinha que é bastante importante, que é a regra dos halogênios. Então, anote aí. Os halogênios, quem que é halogênio, professor? Quem que é esses camaradas aqui? O que é um halogênio? Halogênios são os camaradas lá do grupo 17 da família 7A. Principais aí, o cloro, o bromo, o iodo e o flúor, certo? Toda vez que esses halogênios eles estiverem à direita, eles terão um NOx igual a menos 1, certo? Sempre terão NOx menos 1. Então, toda vez que estiverem à direita, professores, se estiverem no meio, aí você utiliza aquela regra normal que a gente estava fazendo antes, lá de saber lá achar o NOx pela equaçãozinha. Mas os halogênios à direita terão NOx menos 1. Então, veja só. Eu sei o NOx de quem? O cloro é um halogênio e ele está à direita. Então, o NOx dele nessa situação sempre vale menos 1. O chumbo não sei. X, 4 vezes menos 1, menos 4. Passa para o outro lado, mais 4. Tá? Esse exemplo eu queria também falar dessa regrinha dos halogênios, que pode ser bastante útil aí para você. Ok? Vamos resolver mais um exemplo agora, para fechar essa aulinha, ok? Também falando de uma coisa que é bastante importante, eu quero fixar com vocês aquela questão de multiplicar os índices. Então, vou utilizar aqui, ó, Al2, CO3, 3, ok? Olha só. Aqui no caso eu tenho um parênteses, certo? E toda vez que eu tenho esse parênteses, eu posso multiplicar o número de fora pelos índices que estão aqui dentro. Então veja só, o alumínio não entra porque ele está fora do nosso parênteses. Então Al2. Ó, o carbono tem um só, então 3 vezes 1, então eu tenho 3 carbonos. 3 vezes 9, então eu tenho 9 oxigênios. Certo? 9 oxigênios. Agora, veja só. Vamos ver se eu tenho o NOx de todo mundo. Os NOx que eu já sei. Oxigênio, menos 2. Certo? Carbono não sei. Y. O alumínio eu sei. O alumínio eu sei ele. É mais 3. Ele está na minha regra fixa. Então, perceba que aqui eu não preciso utilizar o método aí do íon. É sossegado, porque eu sei o NOx de cor aí do alumínio, um NOx fixo. Beleza, vamos lá. 2 vezes 6,
2 vezes 3, 6. 3 vezes y mais 3y. 9 vezes 2, menos 18. Ok? Então, vamos lá. 18 menos 18 mais 6 vai dar menos 12. Então, aqui, menos 12. Passa para o outro lado, mais 12, e o 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, ó, 12 dividido por 3, y igual a mais 4. Esse, então, é o NOx do carbono, ok? Então, o NOx do alumínio mais 3, porque eu já sei, não preciso utilizar o método do íon aqui. Oxigênio menos 2 e do carbono mais 4, ok? Bom, era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido a questão aí, principalmente do método do íon para compostos iônicos e também essa questão aqui da multiplicação do índice do lado de fora pelos índices do lado de dentro. Isso é uma coisa muito importante também. Na próxima aula, nós vamos encerrar com exemplos um pouco mais avançados de cálculo de NOx, resolvendo uma questão do ITA, ok? Aí encerramos essa parte de cálculo de NOx. Então acompanhe aí a nossa próxima aula.